que antes de ontem eu comentei, né? Se o espaço é sagrado, se o espaço sagrado somos nós, por que que nós vamos construir igreja? Expliquei também que é porque é necessidade nossa em nome de Deus, a necessidade da gente ter um espaço adequado, um espaço que nos remete, um espaço que faz com que os nossos 5 sentidos, mais a nossa percepção, consiga captar a presença de Deus através dos símbolos, através dos ritos, através dos sacramentos. Então, é necessidade nossa, por isso que precisa ser muito bem pensada e precisa ser muito bem feita. Porque se ela não for pensada como uma arquitetura sacra, ela não vai promover esse aprofundamento que é tão importante para nós que somos sentimentos, né? Então, aqui, precisamos construir a igreja não para que Deus esteja presente, para que nós estejamos presentes. Nós estando presente, Deus vai estar lá. Se nós construirmos uma igreja linda, maravilhosa, pode ser paredes de ouro e pedras preciosas, e não tiver ninguém que vá lá, aquele ambiente não é um ambiente santo, aquilo lá é uma construção qualquer. Então, é muito claro que quem sacraliza, quem deixa o ambiente santo, é a nossa participação como comunidade. Então, é essa necessidade que nós precisamos ter. E agora parece que eu fiz meio pequeno o negócio aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu coloquei assim, o espaço físico de uma igreja e a sua funcionalidade. É o que nós vamos trabalhar agora. O espaço físico da igreja, né? E a funcionalidade, para que ela precisa daquele espaço? Vamos entrar agora na parte técnica do negócio, né? Olha só, o espaço da igreja, ela é subdividida, tá? Então, os lugares da ação litúrgica, nós temos o lugar da acolhida, que é considerado a torre do sino e o átrio. O átrio, geralmente, a maioria das igrejas, principalmente as igrejas mais antigas, todas elas têm. Algumas igrejas agora que são feitas, às vezes nós não vamos encontrar o átrio, que é aquela, tipo, uma antessala que você entra e antes de você entrar no corpo da igreja, você entra como se fosse um hall de entrada, mas para a arquitetura sacra, aquele ambiente é chamado de átrio, tá? E eu vou explicar depois a funcionalidade dele. Depois nós temos a nave é onde ficam os bancos, né? Onde a comunidade fica sentada. Nós temos a capela do Santíssimo, nós temos a capela do batismo, e nós temos o presbitério. Eu vou explicar cada um deles e o que cada um tem o seu significado mistagógico. Olha, o lugar da acolhida, né? Lá, o campanário e a torre. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá, então tá aqui. O lugar da acolhida é a torre, que também tem o nome de campanário, a porta principal, porque ela é fundamentada em um valor simbólico teológico, e eu vou explicar por que é. O adro e o átrio, que é o espaço que antecede, o jardim, às vezes tem jardim, tem a praça ali, aquela parte da frente da igreja, onde as pessoas se reúnem antes de entrar na igreja. Toda aquela parte ali, ela faz parte de um ritual. As pessoas chegam ali, elas se cumprimentam, elas se abraçam, ela pergunta como está fulano. É uma interação e ali já acontece a união entre as pessoas. Então, não é só lá dentro da igreja. Todo aquele redor da igreja, ela é considerado um espaço litúrgico. Por quê? Porque as pessoas, se as pessoas que sacralizam o lugar, as pessoas estão em todos os lugares. A partir do momento que vocês se encontram em nome de Jesus, aquilo ali se torna santo. O átrio,
E eu vou explicar um pouquinho mais na frente lá, porque aqui eu só quis colocar os tópicos para vocês saberem o que faz parte do lugar da acolhida, que é a torre, a porta principal da igreja. Vamos considerar que a igreja tenha a porta principal e tenha as portas laterais. Então, o valor simbólico é a porta de entrada principal, o que está de frente ali com a igreja, tá? Que vai dar de frente com o presbitério, que vai dar de frente com o altar. Então, a porta principal é que tem o valor teológico. E o átrio é toda aquela parte que está em torno ali da igreja. Olha só. Eu fiquei pensando hoje como que eu poderia estar explicando a respeito dos sinos. E eu acho que eu achei um significado bem legal, que na minha época, eu não sei quem aqui vai falar que também é da época. E quando eu estudava, antigamente a gente falava no primário, né? Era primário que falava, né? Primeiro até a 7ª série, hoje já é outro nome, ensino fundamental, mas antes a gente falava primário e tal. Existia uma campainha, um sino que tocava para a gente fazer a fila antes de entrar na aula. Quem é dessa época que tinha a campainha que chamava a criançada para entrar na aula? Vocês são dessa época também? Eu sou. E eu morava perto da escola, às vezes eu perdi o horário, escutava o sino bater, que saía doida correndo para ir para a aula, atrasada. Então, que era o sino bater? Era aquele momento de chamar que ia começar a aula, era lógico, né? E lá nos diz que ela também a Maria também. Várias pessoas dizem, mais ou menos na minha época, então vai ser da época da campainha do sino bater. E é muito legal da gente fazer essa relação. O sino, quando o sino toca na igreja, ele não está só tocando para dizer assim, ó, vai começar a missa, igual acontecia lá na escola. Ele é um sino de chamada. O sino é a voz de Deus. Deus está convocando a comunidade. Então, quando você escutar o sino tocar da igreja, e ela tem um ritual, assim, tem uns minutos certinho que toca, né? E o sino também, tem pessoas até que faz curso de sino, para saber tocar sino, porque tem algumas cidades mais históricas que o sino toca, ele tem todo um ritual, assim, se uma pessoa morre, é um jeito que toca o sino, dependendo do que eles vão falar, do que eles querem passar, eles tocam o sino de um jeito, quantas badaladas, aquelas coisas todas. Mas o sino, quando toca na igreja, é considerado mistagogicamente, agora eu já vou estar mandando na questão da vela. O sino tocando na escola é um sino normal, está nos chamando para entrar em sala de aula. O sino tocando na igreja, mistagogicamente, nós entramos no campo espiritual e sentimos que é Deus convocando o seu povo para ir à missa, tá? Então, esse é o sentido mistagógico do sino tocar. Vamos lá. A porta de entrada. A porta de entrada da igreja, ela tem um simbolismo muito forte, que a porta é o próprio Cristo. Por que a gente utiliza a porta como o próprio Cristo? Porque existem muitas passagens do Evangelho, Jesus se relacionando à porta. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, ninguém vai pelo Pai se não passar por mim. Então, tem muitas passagens que Jesus, mistagogicamente, ele já explica que aquela porta da igreja é o simbolismo dele. Então, a porta de uma igreja, se ela é o Cristo, ela não poderia ser feita de qualquer material,
de qualquer jeito, de fazer. Existem muitas igrejas que fazem a porta de blindex, que o pessoal fala, não é nem vidro temperado, eu vou fazer minha porta de blindex. Então, qual que é o simbolismo que a gente tem com uma porta de blindex da igreja? Não existe simbolismo. Existe, é uma utilização de uma porta comercial. Não existe mistagogia naquela porta. Essa porta que eu coloquei para vocês aí, ela tem dois sentidos. Olha só, para vocês verem como é importante a gente se aprofundar na mistagogia. Por quê? Olha, vocês estão vendo que os puxadores dela, não sei se você consegue ver, se a Poliana puder aumentar bastante para o pessoal ver mais de pertinho a porta, acho que é mais interessante. A porta, isso, ela está de ladinho ali. Olha só, ela tem o alfa e o ômega no puxador. Isso está mostrando que Jesus é o princípio e é o fim. Essa porta, o significado dela é Cristo. Então, de que forma que nós temos que relacionar? Significado, princípio e fim. Poderia ter outro tipo de representação, mas especificamente nessa foi adotado princípio e fim, tá? Tem a porta de Aparecida, não sei se vocês se lembram, tem uma das portas lá, que ela aqui na minha cidade também tem, que ela tem um desenho entalhado na madeira da videira. E aí, a videira é Cristo também, né? E aí ele coloca. Agora esqueci a frase que tem. Eu vou pensar e vou passar para vocês. E que tem a frase ali, se alguém lembrar, me passa, por gentileza. Eu podia ter anotado, né? Na hora, assim, a gente acaba esquecendo. Mas a porta é Cristo. E uma coisa interessante que vocês precisam também entender é o seguinte, ó. Geralmente, se vocês perceberem, as igrejas, elas utilizam do arco, tanto nas portas, quanto nas janelas. Não é porque vai ficar com cara de igreja. Existe um significado para isso. Se vocês pegar as figuras geométricas dessa porta, você vai ver que ela tem um quadrado, a parte de baixo ali, a base é um... Vocês estão conseguindo me ouvir ou eu estou falando muito baixo? Tá dando para ouvir direitinho? Faz um sinalzinho, joinha, se está chegando bem a minha voz aí. Que eu não tenho microfone, só o microfone do celular. Se vocês estiverem conseguindo ouvir. Então, a porta, ela tem se você for desenhar na parte geométrica, ela tem um quadrado e ela tem um círculo. Aí é um círculo e um quadrado. O quadrado, na arquitetura sacra, ela tem deixa eu ver aqui, está bom, tá, beleza. Obrigada, gente. Ó, o quadrado, ela tem um significado, tudo que você for fazer com a forma quadrada numa igreja, você está remetendo ao humano, tá? O humano, a forma quadrada remete ao humano. A forma circular, que é o círculo, que ele tem... Vamos imaginar assim, se eu precisar fazer um círculo, eu vou pegar o compasso, eu coloco aquela partezinha de ferro aqui e rodeio tudo em volta assim, né, ó, e faço o círculo. O círculo, ele tem aquele pontinho, o eixo central. Então, ele tem o eixo central e as bordas que não tem fim, não tem começo e não tem fim. Então, o círculo, ele é considerado a forma divina, porque ele tem um centro e a partir desse centro você não encontra começo, meio e fim, tá? Então, essa porta aí, ela está querendo nos dizer o quê? Que Jesus, ele tem a forma humana
e ele tem a forma divina. Tá? Então, quando vocês verem janelas que tem também a parte circular, ela está nos dizendo, aqui tem a forma humana e divina. Nós também somos humanos e divinos, né? Então, Jesus, ele teve a forma humana e teve a forma divina. Então, esse simbolismo, às vezes arcos na frente da porta, círculos, eu vou mostrar para vocês, tem círculos no chão ali, em volta do altar, tudo está querendo dizer, aqui é divino, tá? Vamos lá. Aqui é o átrio. O que eu quis dizer para vocês é o seguinte, ó. O átrio é essa antessala, antes da gente entrar no espaço da nave, esse átrio, ele tem a função de separar. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que a gente constrói a igreja porque nós queremos ter um pedacinho do céu, que nós queremos ter um lugar de descanso, um lugar onde a gente consegue nos transcender? Então, o átrio, ela é uma anticâmara. É onde você passa por ele, você sai do mundo que a gente chama de profano. Quando eu falo mundo profano, eu não estou falando de mundo de promíscuo, eu estou falando de profano por ser mundano, as coisas do mundo. Eu saio do mundo, eu estou passando pelo átrio, geralmente no átrio tem uma pia de água benta, onde você vai estar se purificando, e aí você adentra para o espaço sagrado. Aí, vocês estão vendo ali que o vão que dá acesso à nave, ele tem o mesmo formato da porta. Então, o que está dizendo ali também? O humano e o divino estão se encontrando neste lugar, tá? E se vocês verem mais de perto, ali, essa igreja, fui eu quem fiz, ela está situada dentro de um centro diocesano de formação aqui da minha diocese. Eu fiz a reforma desse espaço ali, depois vocês vão estar vendo em mais algumas fotos. Esse espaço, ele era um refeitório, e depois, com a reforma, nós fizemos ele se tornar uma capela. E aí nós fizemos toda a parte mistagógica dele. Essa pintura que está logo aqui no átrio é a pintura dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús se encontram, eles estavam desanimados, tristes, porque logo depois que Jesus morreu, eles estavam indo para Emaús, muito chateado, de cabeça baixa, e no meio do caminho ele encontra Jesus. No átrio aqui, eu quis passar essa cena, e depois tem toda uma trajetória dessa cena, mas é um momento onde nós estamos de encontro com Jesus, nós estamos entrando no espaço sagrado para fazer o encontro com Jesus, tá? Então, o átrio é isso, é a passagem do mundo humano, do mundano, do profano, e nós vamos entrar neste mundo divino, tá? Ele é uma anticâmara. Aí nós entramos na nave. A nave, a assembleia, o que nós temos nesse espaço? O que faz parte? O que compõe esse espaço? Compõe os bancos, né? Onde a assembleia vai estar reunida, os bancos, os músicos, tá? Porque os músicos também, eles fazem parte da assembleia, eles não fazem parte lá da parte de cima do presbitério. Algumas igrejas colocam os músicos na parte alta ali, junto com o altar, ambão, é antilitúrgico, porque eles estão prestando um serviço para a comunidade, mas ao mesmo tempo que eles estão prestando serviço, eles estão participando ativamente da celebração eucarística. Então, eles têm que estar junto da Assembleia, e não lá em cima. Eles têm que estar no mesmo nível da Assembleia.
Aí pode-se colocar eles de um jeito que ficar melhor, assim, no espaço que tem da igreja, pode-se colocar ele de lado, pode-se colocar de frente, pode-se colocar mais ao fundo, mas o importante é que eles estejam, que ele componha a assembleia, porque a assembleia, o músico vai cantar, mas não é só ele que vai cantar, é toda a assembleia que vai cantar, ele vai direcionar as pessoas para cantar. Então, assim, eles são um instrumento de louvor, estão a serviço da comunidade para que a voz se eleve com mais nitidez, com mais beleza, com mais organização. Então, os músicos fazem parte da assembleia, tá? Depois, tem algumas igrejas que têm o confessionário. O confessionário também faz parte desse ambiente ali, nas laterais, aí depende, né, do espaço físico da igreja, mas o confessionário também é nesse espaço que ele vai estar, tá? A capela do batismo. Geralmente, se a gente for ver as igrejas lá da época, logo dos apóstolos, eles começaram a se reunir nas casas. Eles não tinham igreja, eles se reuniam nas casas. Depois, como foi aumentando muito a participação e os cristãos, eles tiveram a necessidade de pegar a casa que não tinha ninguém morando, assim, alguém emprestava, cedia uma casa, e eles ali faziam a adaptação para as reuniões, para os encontros. Então, naquela estrutura de casa, o que, que eles faziam? Logo no início, na entrada da casa, ali, o primeiro cômodo da casa, era colocado a pia batismal, porque, como o Cristo tinha dito, né? A João falou, né? Eu te batizo com água, vem o outro que vai estar batizando com o Espírito Santo. Então, o batismo de Jesus, o batismo das pessoas, era uma adesão ao corpo místico de Cristo, que é hoje o significado do nosso batismo, é nos inserirmos ao corpo místico de Cristo. Então, naquele ambiente daquelas casas antigas, eles colocavam a pia batismal, o batistério, ou faziam uma piscina, um lugar para ser batizado, era ali, bem na entrada, porque eles achavam assim, dentro do ritual que eles faziam, a pia batismal era o primeiro passo, o batismo era o primeiro passo para depois participar dos outros ritos. Então, a pessoa que não era batizada, antes dela participar dos outros ritos, ela tinha que passar pelo batismo. Depois, tinha uma outra sala, que era onde eles se reuniam para ler as escrituras, para estar falando sobre Cristo, para estar fazendo aquelas exortações, aquelas cartas que os apóstolos foram escrevendo para as comunidades. Então, eles se reuniam ali e meditavam a palavra, estudavam a palavra. Quando terminava a palavra, eles iam para um outro ambiente, que era onde tinha a partilha do pão e do vinho. E eles faziam o ritual da última ceia de Cristo, o memorial da última ceia. Se vocês perceberem, as nossas igrejas também, ela, mesmo sendo o mesmo espaço, nós precisamos fazer essa subdivisão, porque nós temos a liturgia da palavra e depois nós temos a liturgia eucarística. E a pia batismal, o correto, apesar de que não seja tão funcional, os padres agora não gostam muito pela parte de ser funcional, mas a pia batismal seria legal que ela estivesse lá no átrio, porque o átrio é o lugar da purificação, o átrio é o lugar de você sair de um mundo e se adentrar a outro mundo. Então, o batismo seria legal que acontecesse naquele ambiente. Mas nem sempre é possível fazer essa implantação. Então, geralmente, a pia batismal vai ficar ali dentro da nave. No espaço, a gente pode
fazer uma adaptação legal, fazer um espaço bem bonito, bem representado, que vai ser o batistério ou a capela do batismo, que a gente chama, tá? Depois nós temos capela do padroeiro. A capela do padroeiro, a gente percebe que em algumas igrejas eles colocam o padroeiro lá no presbitério, também não é litúrgico, porque segunda-feira nós conversamos e eu deixei bem claro, mais lá no finalzinho, mesmo que foi corrido, mas eu quis enfatizar de que a igreja é feita para Cristo. Tudo ali na igreja tem que ter o ponto principal, que é Cristo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a capela do padroeiro. A capela do padroeiro fica muito legal se você colocar no átrio. Por que no átrio? Porque o padroeiro, a gente considera assim, é uma pessoa comum como nós, que conseguiu, através da sua fé, ser santo. Então, ele é um exemplo de vida para nós. Ele faz parte da comunidade, ele faz parte da assembleia. Ele não deveria estar lá na parte do presbitério. Ele tem que estar na comunidade, porque ele faz parte do nosso corpo também. Ele faz parte do corpo místico de Cristo. Ele tem que estar ali. E se ele estiver lá no átrio, ele vai estar, quando nós estamos chegando no átrio, nós vemos lá São José, vamos imaginar que ele seja o padroeiro, São José, ele está dando as boas-vindas para a comunidade, ele está fazendo a acolhida para a comunidade. Então, fica muito representativo colocar o padroeiro logo lá no átrio. Ou então, nas laterais da igreja, fazer um nicho, fazer um espaço bem legal, que pode ter flores, pode até ter um lugar para queimar velas, uma caixinha onde a pessoa coloca as intenções. É muito legal a gente cultivar isso daí. Nós só temos que tomar um pouco de cuidado com as imagens, porque às vezes as igrejas, elas sobrecarregam de imagens e você chega dentro do espaço e você não sabe nem quem é o padroeiro, porque tem imagem de tudo quanto é jeito. Então, tem que tomar bastante cuidado nesse item. A igreja, ela tem que estar visível quem é o padroeiro dela. Tem que estar, assim, num lugar de destaque, porém que seja na nave. Combinado? Outra coisa, Capela do Santíssimo. A Capela do Santíssimo, ela também vai estar por ali. Existem, um estudo muito grande, dá muito bafafá a respeito deixa eu apagar aqui, tem gente me ligando, da Capela do Santíssimo. Por quê? Pessoas têm um pouco de confusão a respeito da Capela do Santíssimo. Seguinte, a minha pós-graduação, eu fiz o meu TCC em relação à Capela do Santíssimo, porque eu tinha muitas dúvidas em relação a onde colocar a Capela do Santíssimo. E eu vou mostrar para vocês um resuminho bem simples, bem básico, que eu acho que vai esclarecer para vocês onde a gente coloca a Capela do Santíssimo, tá? Então, aqui, ó, resumindo o que eu falei a respeito. Deixa eu ver, fica no presbitério, a pia batismal fica no presbitério. Errado. A pia batismal não pode. Gente, ó, se a gente começar a entender os espaços, o significado, a mistagogia do espaço, vocês vão ver o que é certo e o que é errado. Lembra que logo no início eu falei para vocês assim, eu não vou falar para vocês, eu não vou entregar o peixe, eu vou ensinar a pescar. Se você entender a lógica das coisas, vocês vão perceber o que é certo e o que é errado. Na verdade, a gente não pode nem usar a palavra errada, porque, assim, não é errado. As pessoas fazem, às vezes, sem entender muito bem. Mas vocês se lembram que eu expliquei muito bem a respeito dos 5 sentidos? Não é que é errado, é que daí a cabeça da pessoa que está ali naquele ambiente se confunde. Por isso que um projeto bem feito, ele tira as pessoas da confusão. A pessoa entra num espaço e se organiza mentalmente. Então, olha só,
Se a gente sabe que o presbitério, depois eu vou falar para vocês, o presbitério é o santuário. Lembra que o quartinho lá, eu falo quartinho, mas se um judeu me pegar falar quartinho, eles me degolam. Mas é o espaço do Santo dos Santos. Hoje, na nossa igreja, o espaço do Santo dos Santos é o santuário, é o presbitério. Imagina se a gente coloca a pia batismal, a pessoa ela é um iniciado, ela está iniciando, ela não poderia estar adentrando ao santuário para depois ser batizado. Ela teria que estar batizada para depois se adentrar ao santuário, né? Então, assim, ó, a Assembleia Banco, o sentido maior de uma celebração é a Assembleia Reunida, acho que isso daí vocês já estão craque demais em saber disso, porque eu fiquei batendo muito em cima disso. Ó, indica o lugar primordial que sempre teve a Assembleia convocada por Deus. Então, a Assembleia, o banco, eu vou mostrar para vocês um desenho que eu acho que vai clarear um pouco de como que a gente deveria estar fazendo essa parte das assembleias, da Assembleia Reunida, tá? A Assembleia é corpo de Cristo, nós falamos bastante também sobre isso. É a igreja, a Assembleia é a igreja. O espaço de encontro com Deus, de encontro entre irmãos, unidos num só corpo. Vede como é bom, como é agradável habitar todos juntos como irmãos. Hoje em dia não acontece muito bem assim nas nossas igrejas, não, porque de vez em quando saem uns arranca-rabo, né? Mas deveria ser, né? A gente deveria seguir a risca isso daí. Nós somos o corpo de Cristo e a igreja, o templo, é o lugar para que o corpo de Cristo se reúna. Aqui eu coloquei uma imagem do presbitério e eu quero chamar a atenção de vocês em dois aspectos. Essa daqui é a mesma igreja que eu mostrei lá, que é lá do centro de formação. Olha só, ele tem um círculo bem embaixo do altar. Este círculo está dizendo aqui, este lugar é o ponto central da divindade. Esse lugar é o ponto central do divino. O altar tem essa função. E depois, quando chegar na hora do altar, eu vou explicar por quê. Mas eu quero mostrar para vocês que a disposição dos bancos, os bancos, eles estão acoplados, eles estão em forma de acolher, de acolhida. Então, a igreja, quando possível, dependendo do espaço que ela tem, é legal que a gente coloque à disposição dos bancos, fazendo um envoltório no altar. Por quê? Porque não é a assembleia reunida, e é legal com que a assembleia ela fique em torno do altar. Nos livros, nas normas da igreja, pede-se isso, que até quando a gente vai na celebração eucarística, é falado, o padre fala, nós aqui reunidos em torno deste altar. Então, em torno do altar, é mais litúrgico do que a gente colocar os bancos enfileiradinhos, assim, uma cabecinha atrás da outra até lá no final. Eu sei que tem muitos casos que não têm condições de fazer essa disposição de bancos, e tudo bem. Mas quando tem condições, é legal, porque a própria forma da igreja, os nossos sentidos capta que nós estamos em torno do altar.